Veja aí na página. Não tá aparecendo aqui? Já tá aparecendo você aí? Uhum. Não tô achando. Helena, ajuda aqui seu pai. Olá, boa noite. Estamos aqui, né, aguardando. Já fazendo um teste. Sejam todos bem-vindos. Tô vendo ali a Renata. Oi, Renata, boa noite. Estou aqui me organizando primeiro. Tá dando certo, gente? Fale pra mim. Vira a câmera. Ah, assim. Deixa eu me organizar aqui. Gente, é a primeira vez, hein, que eu tô fazendo. Então, vocês me perdoem. Deu certo agora, gente? Me ajudem. Sirlene, minha amiga. Vamos ver aqui, né? Falta um minutinho para nós começarmos. Agora deu certo? Tá tudo bem? E o áudio, como é que tá? Tá dando certo aí? Bem. Tá ouvindo direitinho? Atrasado o som, agora que você tá falando. É, mas fica mesmo. Você falou, você lembra, minha amiga? Vou aumentar aqui o volume. Está ótimo, Maria Helena. Que bom. Ah, então tá bom. Graças a Deus, né? Tá dando tudo certo. Vamos então, né, gente? Já deu aqui, ó, as 20 horas. Temos que ter nosso compromisso, né? Com a espiritualidade. Então, eu quero primeiramente agradecer muito, né, a Maria Helena,
por ter nos convidado, né, para esse encontro, esse Evangelho com Jesus. E é a primeira vez que eu estou aqui, né, assim, com a tecnologia, mas vamos lá, né? Vamos fazer a nossa parte, vamos rogar a Jesus, né? Muitas bênçãos para esse momento. Quero agradecer também, né, o Núcleo Espírita, Paulo e Estevam, essa casa maravilhosa que nos acolhe. Agradecer a espiritualidade, que com certeza estará nos intuindo, nos orientando. Vamos então fazer a nossa prece, rogar a Jesus as bênçãos dos céus nesse instante, para que os nossos corações sejam envolvidos na luz de Jesus, no seu amor. Onde haja, Senhor, um coração sofrendo, que o Senhor possa acolher, amparar, proteger. Nesses momentos difíceis que estamos vivendo, Senhor, que a sua paz permaneça conosco, agora e sempre, que assim seja. Bom, então vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho desse tema maravilhoso, né? A história de Maria de Magdala, essa discípula de Jesus, né? Eu me baseei nos livros, né? A Boa Nova, Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, Boa Nova, de Humberto de Campos. Então, e também assim, em algumas palestras, né, do próprio Divaldo, onde ele trata desse tema, né, com muita propriedade, porque Joana de Anjos, né, sendo a mentora do Divaldo, ela conviveu muito com Maria de Magdala, porque na época de Jesus, ela era a Joana de Cusa, né, a Joana, esposa do senador Cusa, né, por isso que ela é chamada Joana de Cusa. Então, ela retrata, né, nas palestras e nos livros o apreço, né, a vida de Maria de Magdala de uma forma tão linda, né, tão sofrida, mas tão linda ao mesmo tempo. E para nós falarmos de Maria, nós precisamos entender alguns fatos da época, que na época que existia Maria de Magdala, então existiam 5 Marias. E muitas vezes há uma confusão com as Marias, né? Então na época tinha a Maria, né, mãe de Jesus, nossa grandiosa Maria, né, Maria de Nazaré. A Maria, que era mãe do Tiago Menor, que era um dos discípulos de Jesus. A Maria, que era mãe do Marcos, o que fez o Evangelho de Marcos, né, o evangelista. A Maria de Betânia, que era irmã de Marta e de Lázaro. Inclusive a Maria Betânia, né, o nome vem da Maria de Betânia, que era a cidade, né? E também a Maria de Magdala. Então, Magdala era a cidade onde Maria nasceu e viveu, né, muito, a vida dela, quase toda, né? Então, a Magdala, ela ficava ali ao sudoeste do Mar da Galileia, tá? Pertinho de algumas cidades de Betsaida, Tiberíades, Galileia. Então, era ali uma pequena cidadezinha e ficava a 10 quilômetros de Cafarnaum. E então Maria, ela viveu ali, né? Viveu, cresceu, e ela era uma jovem muito linda, maravilhosa, aqueles cabelos maravilhosos, né? Cor de mel. E ela sempre foi conhecida no meio, né?
Nos evangelhos não, eles não se referiam a ela como uma meretriz, né, uma prostituta, mas nos livros, na vida dela e até no livro Primícias do Reino e a Boa Nova, fala-se que ela era uma meretriz. Mas como que era a vida dela? Ela era uma mulher além do seu tempo. Ela não se importava com as regras da sociedade, sabe? Ela queria viver a vida dela. Então ela era uma mulher de muitas posses. Ela possuía ali um palacete rodeado por lindos jardins, pomares, e os homens da sociedade frequentavam esse palacete, né? A cobiçavam demais. Ela era muito invejada pelas mulheres da sociedade. E ela sabia que, pelas regras da sua época, ela poderia ser até apedrejada. Mas como ela tinha, né, muita influência com pessoas da alta sociedade, isso não acontecia. Então ela possuía de tudo, né? Tudo que ela queria para ser feliz, tudo que ela desejava, ela tinha. Então ela tinha muitas joias, ela tinha perfumes raros, que naquela época era muito caro, né? E tapetes persas, arcas abarrotadas de sedas, e no seu palácio ela tinha servos de todas as províncias, né, de todos os países. Ela tinha moeda de todas as províncias. Então, tudo que ela queria, ela tinha. Só que ela não tinha o que ela mais queria, que era um grande amor, que era sentir a felicidade, né? Então, ela sentia assim, um vazio imenso percorria o seu ser. E era tão grande esse vazio que ela ouvia, assim, por vezes, várias vozes, né, que zombavam dela, que eram espíritos malignos. Então ela ficava muitas vezes dias e dias em seu quarto escuro. As servas passavam ali à porta do seu quarto até sem fazer o mínimo barulho, porque ela pedia que não a incomodassem. Se hoje, se ela vivesse nos tempos, né, de hoje, nós poderíamos dizer que ela passava por uma depressão muito grave, né? Mas, ao mesmo tempo que ela era assim, ela vivia essa vida, né, de grandes prazeres, de muita luxúria, mas ao mesmo tempo tinha esse coração sofrido. O coração dela era muito generoso. Ela possuía uma generosidade muito grande. Ela dizia aos servos, né, que não toda pessoa que batesse a sua porta pedindo algo, que eles atendessem, que essa pessoa não saísse da sua casa de mãos vazias. Então, olha, né, como ela tinha esse cuidado, né, com as pessoas mais aflitas, porque ela sentia no seu ser. E ela, assim, ouviu muito se falar de Jesus. As servas conversavam com ela, falando de Jesus para ela, falando que o Messias estava ali, que o Messias estava ajudando tantas pessoas, modificando a vida de tantas pessoas. Mas ela não, assim, ela pensava assim, eu sou uma pecadora. Jesus não vai se importar comigo. Então, muitas vezes ela ficava de longe, né, ouvindo as pregações de Jesus, mas não tinha coragem de se aproximar. Até que um dia, vejam bem o que aconteceu. Alguém bate tarde da noite no seu portão.
E ela estava ali, né? Nesse momento, ela estava ali naquelas crises dela, que ela não queria ver ninguém, ela não queria conversar com ninguém. E batem, né, a porta, o portão ali com bastante força, com um cajado. O mordomo, né, vai abrir e ele pergunta, né, o que tu queres? Aí o mendigo, era um mendigo, né? Eu quero falar com a senhora. Ele, como você quer falar com a senhora? Ela não abre hoje para ninguém. Hoje ela não aceitou falar até com o príncipe, a casa está fechada. Ele, não, mas eu quero falar com ela. Eu quero falar com ela de qualquer jeito, porque eu preciso pagar uma promessa que eu lhe fiz. Aí o mordomo ficou, né? E ele falou, e eu quero falar, e se você não deixar eu falar com ela, eu vou fazer um escândalo aqui. Aí o mordomo saiu para procurar uma serva, né, que fosse lá no quarto. No que ele virou as costas, o mendigo foi atrás. Foi atrás e, sem perceber, quando a serva abriu ali a porta, o mendigo passou na frente, já entrou no quarto dela. Entrou no seu quarto e ele tocou a sua mão, né, e falou, senhora, ele está aqui pertinho, senhora, pertinho, em Cafarnaum. Aí ela olhou assim, com aquele olhar perdido, porque ela estava assim, fora de órbita, né? E ela assim, com aquele olhar perdido, e ela, o que queres? Né? Ele, senhora, eu vim aqui pagar uma promessa que eu lhe fiz. A senhora não se lembra de mim? Aí ela falou assim, olha, eu não estou lembrando o que foi. Aí ele abriu a camisa, rasgou aqueles trapos assim e disse, olha aqui, senhora, olha a minha pele, eu estou limpo. A senhora não se lembra aquele dia que a senhora estava passando numa liteira e eu lhe pedi uma moeda porque eu precisava ir ao encontro do Cristo, do Messias? Aí ela, eu me lembro sim. E a senhora, e eu disse à senhora que eu ia atrás dele porque eu precisava me curar dessa lepra. E a senhora virou para mim e disse, pergunte a ele, pergunte se ele também cura a lepra da alma. E se ele disser, se você sentir que ele cura, venha me dizer. Aí ele pegou e falou assim, eu estou aqui, senhora, para pagar essa promessa, porque ele está aqui perto. E eu tenho certeza que ele irá te curar. Aí ela pensou, né, o que fazer, aquele desânimo, aquela tristeza imensa. A serva deu aquele ânimo, né, vai, senhora, vai até ele. Ela, naquela onda, né, aquele despertamento, ela, me ajude então, me ajude a me vestir, me arrume um agasalho que eu vou até ele. E assim ela foi, né? Tomou ali o barco, o barqueiro já estava à espera dela e eles foram. E ela sentia ali no barco, né? Atravessando ali o mar da Galileia, né? Na verdade fala mar da Galileia, mas era tipo um lago, né? Um lago de água doce. E ela atravessando, Cafarnaum era poucos quilômetros, né? De distância ali de Magdala. E ela foi. E o barqueiro ali, remando, ela sentindo aquele vento, né? Soprar no seu rosto. Chegaram em Cafarnaum. E o mendigo junto. O mendigo levou ela. Senhora, ali, ó. Ali é a casa do Simão Pedro.
E ela olhou, né, aquela casa simples, mas a porta estava semi-aberta e ela ficou, né? Será que eu entro? E não sabia se ia, se não ia. O mendigo deu aquele empurrão. Aqui a gente precisa abrir um parêntese, né? Por quê? Quantas vezes em nossa vida nós estamos ali no fundo do poço, naquele sofrimento que a gente não sabe para onde ir, que caminho seguir, e chega aquela pessoa, né? Aquele anjo amigo para nos socorrer e nos empurra, né? Vai. E ela foi. E nesse instante, esse mendigo foi o anjo. Foi o anjo que Deus mandou para auxiliá-la. E assim ela começou, né? Entrou, abriu a porta, quase que silenciosamente. Aí Jesus estava de costa para a porta. Ele só deu uma olhada assim. E, gente, acabou a energia aqui. Gente, a energia acabou e voltou rapidinho. Tá tudo certo? Vocês estão... Reconectou aí? Deu certo? Tá atrasado. É. Bom, deixa eu dar aqui um tempinho. Me falem aí. Olha, a energia acabou. Tá tudo certo, gente? Vamos continuar? Voltou. Voltou? A energia voltou? Olha, deu um pico de energia aqui. Deus abençoe que não acabe de novo, né? Mas então vamos continuar. Jesus então ouviu a porta se abrir, mas ele estava de costas. Ele só olhou assim, fez né, um movimento assim do pescoço e disse: Maria. Ela: tu me conheces, Senhor? Aí ele disse, né? Como não conheceria, Maria? Você é a ovelha do meu rebanho, e um bom pastor conhece todas as suas ovelhas. Aí ela, já assim, né, criou uma alma nova, porque Jesus já deu a liberdade dela chegar, né? Aí ela disse: Senhor, mas eu sou uma pessoa, como que o Senhor me conhece? Eu sou uma pecadora, eu vivo assim, o Senhor conhece a minha vida. Aí ele falou: Maria. Ela: o que eu devo fazer, Senhor, com a minha vida? Ele disse: ama, Maria, ame seus filhos. Aí ela: mas desgraçada que sou, mestre, eu não tenho filhos, eu nunca tive a honra de tê-los. E ele disse: Maria, eu não estou te dizendo os filhos da carne, Maria. Eu estou te dizendo daqueles filhos que a vida nos impõe. Eu estou te dizendo, Maria, daquelas mães aflitas que trazem o coração sofrido e que você pode ajudar. Aí ela parece que criou dentro dela assim aquela alma nova, né? Aquela alma como se ela tivesse nascido para a vida. E ele pegou e disse assim: Maria, vai fazer aquilo que você necessita. Aí, nesse momento, né, a gente percebe também o quanto Jesus é misericordioso com todos nós, né? Jesus
Ele não deixa nenhuma ovelha se perder do seu rebanho. Esse momento, esse encontro de Maria com Jesus foi o diferencial na vida dela. E é interessante, né, gente? Todas as pessoas que viram, olharam nos olhos de Jesus, eles não foram os mesmos mais. Então, Maria saiu. Maria saiu quase que correndo. E ela, o barqueiro ali esperando, né? Ela pegou o seu barco de volta e foi, né? Voltou para o seu palácio. Mas ela já não era mais a mesma. Na manhã seguinte, ela começou, né? Jogar pela janela os seus vestidos caríssimos, as suas sedas, as suas moedas, as suas joias. As pessoas pensaram, né? Enlouqueceu, tá louca, né? Como que a pessoa faz isso? Mas a Maria deixou apenas um vaso de alabastro com perfume e ela ficou sabendo, né, que Jesus ia ter... num determinado período, ela ficou assim, né, se desfazendo das suas coisas e as pessoas, né, ali no seu palácio não entendiam mais nada. Os homens que a cobiçavam, que viviam ali, acabou-se tudo isso. E eles pensavam, mas ela vai voltar. Um dia ela volta, né? Aí ela soube que Jesus ia almoçar na casa do fariseu Simão. O primeiro encontro dela foi na casa de Simão Pedro, o pescador, na casa simples. Agora, ela ficou sabendo que ele estava na casa do fariseu, que o fariseu o havia convidado para um almoço. Então, vocês já viram como é que é uma cidade pequena? Imaginem só. Aquilo ali, todas as pessoas sabiam que Jesus ia estar na casa do Simão fariseu. E foram, né, para lá. E aquilo ali ficava cheio de gente em volta. Porque tudo era feito aquele banquete, assim, quase que ao ar livre, né? E Jesus chegando lá na casa do Simão, o fariseu, o Simão não cumprimentou Jesus como devia, né? Porque na época, eu vou mostrar para vocês como é o nosso costume de hoje e como era naquela época. Hoje, se uma pessoa chega, uma pessoa querida chega em nossa casa, o que a gente faz? Olá, tudo bem, né? Dá um beijinho, vamos entrar. Você aceita uma água, um suco? Não, vamos sentar aqui, vamos conversar. Na época de Jesus, quando uma pessoa assim ilustre chegava, ele era recebido com um beijo, né? Se era um rabino, um profeta, ele era recebido com um beijo na mão. E ali a pessoa colocava ali um recipiente de água para que aquela pessoa que chegasse lavasse os pés. Naquela época era muito calor, né? E tudo, aonde eles andavam a pé. Então eles chegavam assim muito cansados. Imagine você colocar ali os seus pés numa vasilha, né, numa bacia com água refrescante. Então, e depois a pessoa era banhada assim com um óleo, né, na cabeça. Ali, aquela pessoa foi muito bem recebida. Então Jesus chegou, Simão não fez nada disso, não cumprimentou o mestre como ele deveria ter cumprimentado e ficou por ali, né? Aquele
banquete, Jesus comia ali alguma coisinha para não fazer uma desfeita e ficou ali sentado em algum local. E o Simão, o fariseu, só observando, né? De repente, eis que no meio da multidão chega, né, uma mulher toda esbaforida, né, e ali naquela alegria, querendo encontrar o mestre novamente, porque ele tinha modificado a vida dela para sempre. Né? E ela chegou e já começou a chorar e falar com ele, né? E pegou os pés do mestre e as lágrimas caíam. E ela molhando ali os pés dele e secando com os cabelos dela. E pegou aquele vidro de perfume caríssimo e começou a jogar assim na cabeça dele e no corpo, e ele ficou ali, né, sereno. Aí o fariseu, Simão, ele já não gostou dela ter entrado na casa dele, porque ela era uma pecadora. E na época não podia, né, eles conviverem com ela. Mas ela deu uma olhada, porque o que ele queria mesmo era colocá-la para fora da casa dele. Mas ela deu aquele olhar nele, né? Fala assim, faz alguma coisa, me põe para fora que eu vou contar aqui para todo mundo que você frequentava a minha casa. E ali ele se aquietou. Aí Jesus aceitou, né, toda aquela recepção, né, dela, todo aquele carinho. E o Simão pensou assim, ele não é profeta nada. Porque se ele fosse profeta, que ela é uma mulher de má vida. E aí ele não ia deixar que ela o tocasse. Porque naquela época, uma mulher assim não podia tocar num homem, né? Que ele se tornaria impuro. Mais uma lição, né? Aí Jesus, sabendo de tudo, né, escutou na mente a mente aquilo que Simão pensou. E aí ele disse assim, eu estou aqui olhando o horário, ele disse assim uma parábola, Simão, um senhor devia, vamos supor hoje, né, que alguém devesse 1 milhão para uma pessoa. E o outro devedor devia 100 reais. E dinheiro, 1 milhão ou 100 reais, para quem não tem nada, ele é um devedor. E o Senhor perdoou a dívida de um e do outro. Quem você acha, Simão, que é mais grato a essa pessoa, a esse Senhor? Aí o Simão, né, o fariseu, todo, né, sabedor das coisas, das leis, bom, Senhor, é claro que é o que devia mais. Pois então, essa mulher era uma grande devedora. E a partir de agora, todos os seus pecados são perdoados. Porque ela amou mais, me amou mais do que qualquer um de vocês. E é interessante, gente, como a conversão de Maria de Magdala foi até maior do que a de Paulo. Sabe por quê? Porque Paulo, ele já era um defensor da lei. Ele já era uma pessoa que ele conhecia a lei de Moisés. Ele já era uma pessoa casta. Ele não tinha vícios como a Maria tinha. E ela se converteu assim ao Cristo, de um momento para outro ela se transformou. E aí ela começou a seguir o mestre. E ela ajudava a um, a outro,
Aquele que estava sofrendo, ela ajudava. Aquele que estava chorando, se alguém estava ali na multidão precisando de algo, estava ali Maria para auxiliar. Então, ela foi assim, né? Aquela discípula de Jesus, com certeza, né? E ela foi aquela também que acompanhou todo o martírio de Jesus até o Calvário. Ela acompanhou ali junto com Maria de Nazaré e João. Ela ficou ali o tempo todo. Ela foi aquela que, passados 3 dias, né? Porque Jesus, ele morreu na sexta-feira. Então, de 6 horas de sexta-feira até as 6 horas do sábado, era considerado o período ali, o Shabat, né? Na época, eles não podiam fazer nada, sabe? Então, o que eles fizeram? Pegaram o corpo de Jesus ali, mais ou menos, enrolaram num pano, colocou ali dentro daquela tumba, fechou e pronto, deixou ali, né? Quando passou o sábado, às 6 horas de sábado, que eles foram, né, buscar, aí Maria pensou, agora eu vou pegar o meu óleo e vou lá cuidar de Jesus, né? Chegou lá, tava o local lá, né, aberto. Ela entrou lá dentro, cadê o corpo de Jesus? Não estava mais lá. Ali ela entrou em desespero. Ela sumiram com o corpo de Jesus. As outras mulheres que estavam com ela correram para avisar os outros, né, os discípulos. Pedro veio, João, olharam ali, não havia mesmo corpo, eles já voltaram também, mas Maria ficou. Maria ficou ali chorando, ela não acreditava que ela não poderia cuidar, né, embalsamar ali o corpo do mestre. E ela naquele choro, quando ela olha assim, duas pessoas ali, e ela pergunta, né, vocês não viram o corpo dele? Aí, um deles vira e fala, Maria. Aí ela vira para ele e fala, Rabone, porque ela chamava ele de Rabone. Rabone quer dizer querido mestre. E ela foi, né, aflita, assim, para dar um abraço nele. Ele, não me toques, eu tenho que subir ao Pai. Mas antes, vá e avise aos meus discípulos, né, que eu continuo vivo, que a vida continua, que você me viu e que eu peço que eles continuem a minha tarefa. Aí ela foi, né, aflita, e chegou lá na casa do Simão, né, e avisou, olha, eu vi o mestre, ele falou comigo, eu vi o mestre. Ninguém acreditou. Como? Como que ele ia aparecer para você? Uma pessoa, uma mulher como você? Aí ela ficou assim, invadiu aquela tristeza nela, né? Porque é desse jeito, né, gente? As pessoas não perdoam o erro do passado, né? Estão sempre voltando, jogando na cara um do outro aquilo que ele fez, né? Aí Maria ficou assim muito triste e tal. Mas a Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, disse, minha filha, me conte o que ele te falou. E aí ela pegou e contou, né, tudo que Jesus fez, tudo que Jesus conversou com ela e tal. E a Maria falou assim, eu acredito em você. E o tempo, né, depois, Jesus apareceu para um, para outro, né, até ali veio, pediu que Tomé o tocasse e tal. Aí, cada um começou, né, a seguir o seu caminho. Um foi criar uma igreja em tal cidade. O Pedro disse que ia para Jerusalém, criar outra igreja. Aí, e ela falou, Pedro, me deixe ir com você. Ele falou assim,
Maria, não posso. Você não pode ir comigo. Sabe o que é? O seu passado, né? É muito difícil as pessoas aceitarem. Você vai acabar atrapalhando a nossa igreja. E aquilo deu ali uma, sabe, uma dor tão grande nela, né? Porque ela queria tanto falar de Jesus, falar de tudo que ela viveu. E eles não deixaram. Deixaram, ela ficou sozinha para trás. E ali Maria sentou ali, né, à beira da praia e ficou naquela tristeza, chorando, chorando, né? Ela pediu, batia nas casas, pedia que eles empregassem ela e nada, nada. Eles falam, não, volte para o seu palácio, abra de novo o seu palacete. Não aceitaram a sua transformação. Até que um dia ela estava ali, já estava quase noite, e ela ouviu, né, uns batidos, né, um tipo de uns sinos. E ela ficou ali olhando e tal. Era um grupo de leprosos que vinham da Síria. E eles viraram para ela, né, e falaram assim, ela falou assim, o que vocês querem? Nós viemos atrás do mestre, para eles nos curar, para ele nos curar. Ela falou, vocês não sabem? Jesus morreu, Jesus foi assassinado. Aí eles ficaram muito tristes porque eles vieram de tão longe. Aí ela começou, né, a falar. Quando ela viu assim, ela já estava falando de Jesus e explicando para eles, falando. Até que chegou no outro dia e a sociedade, né, os romanos ali, expulsaram eles não podiam ficar na cidade. Quando ela viu eles indo embora, ela, esperem por mim, eu vou com vocês. E ali ela adentrou o Vale dos Leprosos. Aquela mulher linda, maravilhosa, foi viver no leprosário. E ali ela ficou e ajudava um, ajudava o outro, aquelas pessoas naquela tristeza, partes do corpo caindo, né? Se desmanchando, e ela ali auxiliando. Gente, olha, a hora que ela entendeu o que Jesus quis dizer, né? Como os filhos aflitos que ela não tinha, né? Passou-se o tempo, ela viveu ali uns 10 anos. Quando ela percebeu uma mancha roxa, né, na sua pele, ela pegou uma varinha, tocou e ela não sentiu, né? Porque a lepra fica dormente, né? A pessoa não sente. Então ela percebeu que ela havia contraído a lepra. E ela ficou ali, né, por mais um período, sofrendo, até que quando ela já estava na fase assim, né, terminal, ela falou assim, não, eu preciso ver Maria, mãe de Jesus. E ela foi, né, procurando Éfeso, a cidade de Éfeso, as pessoas, né, as crianças que jogavam as coisas assim para ela comer e tal. Aí ela foi socorrida por um grupo, né, de pessoas que seguiam o Cristo. E naquele momento, assim, ela disse, né, o nome de Maria, de João, e eles chamaram. Mas quando eles chegaram, ela já não os viu mais, né? Aí ela sentiu o seu corpo flutuar. E aquele corpo flutuando assim, ela vendo ali, né, a praia, as árvores. Quando ela olha de longe assim, quem foi recebê-la? Jesus. Jesus veio receber Maria, porque ela passou pela porta estreita. Ela venceu o mundo, ela venceu tudo. Então, assim, essa história, a vida dela, né, nos deixa muitos exemplos, assim, de amor, de sabedoria, de renúncia, né,
a própria vida para seguir o Mestre. Então, assim, não nos desanimemos. Se existe um sofrimento, uma dor no peito, confie em Jesus. Entregue sua vida a Jesus, né? Essa foi a mensagem nossa da noite de hoje. Já passou ali um tempinho, né? Mas assim, eu espero de todo o meu coração que sirva, né, de alento a tantos corações que estão sofrendo nesse momento difícil, né? Que a paz do Mestre Jesus envolva cada lar, cada pessoa que aqui está conectado agora, que vocês recebam essa luz de Maria, Maria de Magdala, Jesus nosso Mestre, envolvendo cada coração. É o que eu desejo do meu coração para vocês. Fiquem todos na paz de Jesus. Boa noite.